Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fono Online dos cursos da área de audiologia, e estou aqui mais um mês para conversar com vocês alguma coisa que eu acho interessante da áudio. Antes, dá o like, qualquer dúvida pode escrever aqui e vai lá no nosso site, porque no site vocês vão achar diversos cursos, muitos cursos gratuitos e de diversas áreas da fonoaudiologia, não só da áudio, né? Aqui, no YouTube, eu gosto muito de conversar com vocês pontos específicos que eu acho importante da áudio, até para a gente pensar um pouquinho mais, né? Do que além o exame, que é muito importante, a técnica é muito importante, mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer o raciocínio clínico diante de tudo isso, e é isso que eu tento trazer um pouquinho para vocês, né? Quando a gente vai pensar na áudio, a gente vai pensar em audiometria, em avaliação geológica básica, é muito importante a gente saber a técnica, né? Verdade. A gente tem que saber fazer o exame tecnicamente correto, né? E qual que eu acho que é o maior desafio para quando a gente está numa avaliação geológica básica, mais especificamente quando a gente está falando de audiometria? A gente está fazendo um exame que eu dependo da colaboração do outro, né, que eu consiga fazer esse outro responder para mim o que ele precisa responder, né? Então, a tal da subjetividade, de depender do paciente, eu acho que é um dos maiores desafios de quando a gente está fazendo áudio. Eu vejo muito agoniado na técnica, no mascaramento, que é importante, como eu já disse, mas eu acho que a gente tem que entender que o principal desafio é que eu preciso andar junto com o meu paciente para fazer a audiometria, né? E antes da gente começar a fazer o exame propriamente dito, sentar na frente do audiômetro e tal, existem alguns procedimentos que a gente, alguns obrigatoriamente deve fazer, e outros que a gente pode até não fazer, mas que eu não oriento que a gente abra mão, que são muito importantes, que vão ajudar a gente na hora que a gente for propriamente fazer o exame, tá? Eu costumo chamar esses procedimentos de procedimentos pré-exames. São coisas que eu vou fazer antes dos exames e que vão me ajudar, né? Que vão ser importantes de alguma forma, tá? Tudo isso é para quê? Nesse pré-exame, nesses procedimentos antes, eu reduza muito a minha margem de erro, praticamente não tenha erro, e tenha certezas e garantias quando eu vou fazer a audiometria, que é um exame que depende do meu paciente, né? Outra coisa que a gente faz muito e que eu sempre oriento a ser feito é a imitociometria, que é o exame objetivo que não depende do paciente antes, porque ele também vai me dar certezas quando eu for para a audiometria, tá? O que eu costumo chamar de pré-exames, procedimentos pré-exames? É basicamente a metoscopia, que a gente é obrigado a fazer, a pesquisa do colabamento, que também deve ser feita, e a anamnese, né? E aí eu queria passar com vocês esses três pontos para a gente tentar entender como que ele pode contribuir para a gente na hora do exame, tá? Então vamos lá. Primeiro, metoscopia. A metoscopia a gente é obrigada a fazer antes do exame. Eu preciso ter certeza que esse meu conduto tem passagem, né? Não tem como eu fazer, e não é só audiometria, tá? É qualquer exame auditivo, exame vestibular, por exemplo, se você for fazer a Vecto, mexer num aparelho auditivo, fazer uma pré-moldagem, nada disso pode ser feito se você tiver uma obstrução no meato acústico externo, tá? O que seria essa obstrução? É o que a gente chama de não ter passagem. Então, eu vou olhar o meato e vai ter uma cera bloqueando a passagem. Eu vou olhar o meato e vai ter um pouquinho de algodão. Eu vou olhar o meato e vai ter muito pus, porque esse paciente está com otite externa. Então, assim, eu não tenho esse meato livre para que o som percorra esse caminho, tá? É diferente se eu olhar o ouvido do meu paciente e eu ver que tem uma perfuração. Ele tem uma alteração, que é a perfuração tipânica, mas a passagem do conduto está livre, então eu consigo fazer o meu exame, né? E aí vem o ponto interessante. Obrigatoriamente, eu só preciso ver se tem passagem. Ok. Mas já que você vai olhar o ouvido do paciente, aproveite e veja como está aquele ouvido, né? Quanto mais ouvidos você olhar, mais experiências você vai ter. Então, eu vou fazer o exame, eu olho o ouvido e vejo que está abaulada a membrana timpânica. Eu já vou para a minha audiometria sabendo que muito provavelmente acharei um componente condutivo. Eu olho e vejo que está sugada a membrana timpânica, que eu tenho uma pressão negativa dentro da orelha. Então, assim,
Pode ser que você olhe e você não consiga ver nada, a não ser uma passagem livre, ok? Mas pode ser que você olhe e você consiga ver alguma coisa que te traga benefícios para quando você for fazer audiometria, né? Então, a gente já pode ir tirando coisas a partir daí, né? E passando por isso, a gente cai na pesquisa de colabamento, que a gente tem que fazer em todos os nossos pacientes. Com o próprio otoscópio mesmo, acabou de fazer ameato, vai tirar o otoscópio do ouvido do nosso seu paciente, pressiona para ver se o meato acústico colaba. Se ele colabar, vamos usar as técnicas, ou a gaze, ou o tubinho, para evitar que na hora que você coloque os fones, colabe e você encontre uma falsa perda auditiva. Se seu paciente tiver um colabamento, e lembrando que o paciente ter colabamento do meato acústico externo é uma questão de anatômica dele, não é uma alteração, não é uma doença nem nada, né? Tanto que é mais comum em crianças e idosos, né, que a gente tem uma maior flacidez, a gente tem uma orelhinha maior e tal. Mas se o paciente tiver o escolavamento, eu não perceber, colocar o fone e fizer a audiometria, eu vou encontrar uma falsa perda auditiva que ela não existe, né? Então, olha a importância de eu parar 30 segundos, tomar cuidado. E importante, se você ficou na dúvida, né? Ó, eu tô vendo que tá estreitando, porque na verdade todo o conduto vai estreitar um pouco, né? O que não pode é colabar e fechar. Mas eu estou na dúvida. Use as técnicas, não faz diferença. Assim, se você não tiver colabamento e usar a técnica, não tem problema. O problema é o contrário, né? Então, tá na dúvida? Tá insegura? Use a técnica, bota o rolinho de gás aqui atrás e faça o seu exame tranquilamente, tá? Mas mesmo, vejam como é importante entender todo o exame. Mesmo que você não tenha feito esse procedimento pré-exame, mesmo que você tenha feito e você não achou que colabou e na verdade colaba, você ainda consegue descobrir isso na audiometria, né? Mas para isso, precisa ter o raciocínio clínico, né? Então, eu preciso saber que fiz uma imitância, o captou reflexo, não pode ter um componente condutivo. Então, se está aparecendo um componente condutivo na audiometria, alguma coisa está errada. Primeira coisa que eu vou suspeitar, quando eu não espero o componente condutivo ele aparece, é do colabamento. Quando você está no colabamento, normalmente esse componente condutivo ele vai aparecer nas frequências agudas, e isso não é muito comum. O componente condutivo, ele está na orelha toda, em todas as frequências, né, no audiograma todo, ou ele se concentra no grave. Então, assim, achou o componente condutivo só em agudo? Não está usando técnica de colabamento? Use, para ver se você não é um colabamento e você está fazendo o exame errado, né? Então, vejam que a gente tem dois procedimentos para exames que podem nos ajudar e principalmente podem evitar que a gente erre e erre feio, porque se você não faz meato, você e o paciente está com rolha de cera, você vai achar um condutivo que não existe. Se você não faz o colabamento, você vai achar um condutivo que não existe, tá? E o terceiro, que é super importante e eu acho que é o mais negligenciado de todos, porque a gente fala que faz, mas no fundo eu não sei se a gente faz de verdade, é a anamnese, né? Não estou falando que na clínica, no dia a dia, a gente vai poder fazer a anamnese que eu fazia na faculdade. Uma anamnese estruturada, com vários pontos para ir perguntando. A gente sabe que a realidade de clínica não é essa. A realidade clínica né? Mas a gente pode tomar alguns cuidados, e tentar tirar o máximo de informação possível quando eu estou fazendo a anamnese. Eu costumo dizer muito para os meus alunos assim, ó. Quando você vai pegar a anamnese lá na clínica escola, tem lá perguntando, sente tontura? Ou pro, vou ter que perguntar para ele se ele sente tontura. Por que eu tenho que perguntar para todo mundo tanta coisa? Sendo que às vezes o paciente está vindo por causa de um concurso, o paciente está vindo por causa de uma otite. Para você, quanto estudante, aprender todas as perguntas possíveis a serem feitas. Quando você for atender o seu paciente fora dali, você direciona. Né? Se o paciente chegou com tontura, eu vou ver lá daquela super anamnese que eu fiz várias vezes no estágio, quais são as perguntas pertinentes para fazer por tontura, né? E, além de você fazer as perguntas que podem te ajudar a pensar no que esse paciente tem dois pontos muito importantes enquanto você faz a anamnese, que eu acho que faz diferença quando você vai fazer o seu exame. Primeiro, ver como é que o paciente te escuta. Então, fale alto, fale baixo. Quando você for olhar o ouvido dele, que ele não está olhando para você, fale com ele também. Quando você for lá atrás, sei lá, pegar o espéculo para botar no otoscópio, fale com ele também. Fale mais baixinho, fale de um lado, de outro,
para você observar o comportamento do seu paciente. Paciente que conversa com você tranquilamente, enquanto você fala baixo em todas as situações, não pode ter uma perda auditiva grande. Se ele tiver uma perda auditiva grande, se estiver aparecendo, não é compatível, né? Ao mesmo passo que quando vem um paciente que você tem que falar muito alto para ele entender, você tem que ficar na frente dele para dar a chance de fazer leitura orofacial, você já consegue perceber que ele tem uma dificuldade. Na hora que você acha essa dificuldade na geometria, você não fica com dúvida, né? Tirando o quê? Você consegue pensar no que o paciente tem. Então, assim, é um paciente com idade que foi perder a audição. É um paciente, uma paciente que piorou a perda auditiva depois da gravidez e eu penso na otosclerose. Claro que a gente não vai bater o martelo do como é a geometria ou como é a audição do paciente só com nenhum procedimento para exame, porque senão a gente não precisa de geometria. Mas ajuda muito a confirmar as coisas que você vai encontrando. Um paciente simulador, você vê que a conversa não está batendo, você vê que o motivo do exame já leva a suspeitar. O paciente ele já fica com atitudes suspeitas ali na anamnese. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que muitas vezes é negligenciado. Não precisa ser aquela anamnese extensa, mas aproveite aquele momento, sabe? E outra coisa que aí realmente fica de lado é entenda quem é o seu paciente. Você vai ter que fazer um combinado com ele. Ele vai ter que lhe avisar toda vez que ouvir, né? Você não adianta você pegar uma senhorinha de 100 anos e mandar ela ficar levantando e baixando a mão o tempo todo. Ela não vai aguentar, né? Não adianta você por exemplo, eu não gosto de usar pera, eu acho que você perde a relação com o seu paciente. Mais uma vez, eu atendi uma senhorinha que eu sabia que ela não ia conseguir levantar a mão, eu usei a pera. Você pode pedir para a pessoa te responder. Se a pessoa já fez o exame antes, provavelmente ela já está muito mais treinada para entender o que é muito baixinho. Se você vê que é uma pessoa que tem mais dificuldade de compreender o que está falando, talvez seja uma pessoa que você tenha que explicar mais. Então, assim, você também consegue ver o milindre do seu paciente para você entender melhor como ele funciona, né? E quer ver um grande exemplo que eu dou é que se a gente não tomar cuidado, a gente se passa. E assim, eu tô falando de uma coisa que eu fiz, assim, eu trago essa reflexão para você porque acontece com todo mundo, né? A gente não é perfeito, o que a gente tem que fazer é minimizar os nossos erros, né? Eu chamei a senhora para fazer audiometria, ela entrou com a filha. E ela entrou um pouco de dificuldade de andar, usando a muleta, mas tudo bem. Todos os comandos que eu dei, pedi para ela sentar, fui olhar o ouvido, depois expliquei da imitância, que tinha que ficar tudo, ela entendeu completamente. Eu falando baixo, falando atrás, ok, certo? E ela estava indo fazer o exame porque ela estava reclamando de zumbido. Ok, fiz a imitância, curva tipo A, tudo lindo, maravilhoso. Botei a senhora dentro da cabine. E aí falei, ó, ouviu bem baixinho, fez a audiometria tonal maravilhosamente linda, normal, levantando a mão, né? Ela tinha um lado, uma paresia, mas ela levantava a mão do outro lado, ou balançava a cabeça, tudo bem. Quando chegou nos testes de fala, eu falei, ó, eu vou falar umas palavras e a senhora repete para mim. Aí cheguei e falei abacaxi e a paciente não respondeu. O paciente falou algo totalmente ininteligível. Blá, blá, blá. Como se ela tivesse, para ela, tivesse falando. Aí eu fui, aumentei, falei, chocolate. E ela, blá, blá, blá. Naquela hora, a minha ficha caiu. Que essa paciente provavelmente teve um AVC, ela tem uma afasia de expressão e que durante a anamnese, ela não tinha falado, verbalizado comigo em momento nenhum, né? Eu sou uma pessoa que dou risada, tipo assim, tá tudo bem? Tá. Aí eu brinco, tá bom de melhorar. Ela deu risada, ela interagiu comigo, mas ela realmente nunca falou. Todas as coisas que deveriam ser ditas, então, ela tá com zumbido, ela teve um AVC, por isso que ela tem dificuldade de andar. Tudo isso, quem falou foi a filha. E eu não tinha percebido. Porque ela tinha um jeito de se comunicar sem ser falando, que provavelmente ela foi adquirindo dessa dificuldade que ela tem dessa fase de expressão desde o AVC, né? Que já tinha uns 10 anos que ela tinha AVC, então ela estava muito bem nisso, que eu não percebi. E eu só percebi quando eu fui fazer o teste de fala. E aí eu fui perguntar para a filha, e a filha falou: não, desde o teste de fala, ela não consegue mais falar palavras inteligíveis. A gente conversa com ela apontando, escrevendo. E aí eu tive que mudar o meu exame, né?
para fazer o teste de fala de uma forma diferente. A gente fez com ela escrevendo, mas assim, vejam que faltou alguma coisa nessa anamnese, né? Como foi que eu não percebi que essa senhora não falava, né? Que ela tinha tipo, uma dificuldade de comunicação, né? E isso eu tô falando de um exemplo de um exame que aconteceu comigo, mas assim, pode acontecer para diversas outras coisas, né? Quantas vezes, talvez. Quer ver outra coisa que eu gosto também? Quando eu vejo que o paciente tem uma dificuldade, de vez de eu fazer toda a tonal e para vocal, o que que eu faço? Faço 500.002 de um lado, 500.002 do outro, para ter noção da média tritonal, e faço LRF. O paciente tende a responder muito melhor para o LRF. Aí, se o LRF dá muito melhor, então, sei lá, a média tritonal tem 40, 50, o LRF dá normal, eu volto e falo: a senhora viu como o som era baixinho? O apito vai ser baixinho assim. Aí a senhora me avisa, tá? Tá bom. E aí ela volta, e agora ela começa a repetir baixinho pro tonal. E não é porque ela estava simulando. Muitas vezes ela não entendeu o quão baixo eu estava falando que o som poderia ser, tá? Aí você vai virar para mim e falar assim: não, mas essa não é a ordem. Não, essa não é a ordem. A ordem normalmente é fazer tonal, de 1.000 a 8, voltar para os graves, mas a gente precisa saber raciocinar em cima do exame, né? É a mesma coisa com o simulador. Quando na anamnese eu já suspeito que o paciente vai simular, eu boto na cabine e começa a dar perda, eu não vou fazer todas as frequências para depois ver se está incompatível com o teste de fala, né? Então, assim, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Talvez pela técnica ser mais fácil, né? Fazer uma meata é mais fácil. A anamnese, então, a gente acha que só perguntar por que que veio aqui, né, já é o suficiente, mas ele pode ajudar bastante. Para não acontecer o que aconteceu comigo, né? A partir daquele dia, eu refleti muito, assim, meu Deus, eu fico falando para as pessoas valorizarem a anamnese e eu não percebi que a paciente não conseguia se expressar oralmente, né? Então, é para servir de reflexão, tá? Espero que tenham gostado. A gente tem curso de raciocínio, né, da avaliação geológica básica, que eles conseguem pensar essa questão do colabamento, da imitância. A gente fala um pouco de anamnese, de meatoscopia, porque eu acho que é sempre importante a gente lembrar, e diversos outros cursos da áudio também, tá? Então, curte aqui, dá o legal e vai lá para dar uma olhadinha nos nossos cursos. Qualquer dúvida também é só escrever e eu volto ainda para conversar sobre áudio com vocês mês que vem, certo? Um abraço, tchau, tchau.